Olá, boa noite. Esperar um pouquinho o Instagram avisar as pessoas, né? Quem tá chegando, sejam bem-vindos. Kelly Garcia, Felipe, sejam bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho mais e aí a gente começa. Boa noite, Thaís, Ari, boa noite, sejam bem-vindas. Fabiana, Kelly. E aí, me contem, vocês estão usando o jogo? Boa noite, Ivans, amores, Ana Flavita, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Shirley, sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Faz um tempo que eu não faço live. A gente estava com bastante trabalho, mas agora sobrou um tempinho e a gente voltou, né? Hoje a live eu vou falar sobre vários jogos que são usados em Mongaguá, né? Então a gente tem um público aí de Mongaguá que usa os jogos. E hoje a gente vai falar sobre 7 jogos que vocês têm aí. Oi, Roseli, Sônia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, se vocês tiverem perguntas para fazer sobre o uso dos jogos. E daqui a pouco eu vou começar a falar, né? Eu vou dar várias sugestões de como é que vocês podem usar os jogos e depois a gente conversa um pouquinho para ver se ficou alguma dúvida, né? Mas eu sempre tô aqui no Instagram, se vocês tiverem dúvidas de como usar o material ou quiserem sugestões. Oi, Walter Queiroz, boa noite. Fiquem à vontade para perguntar. Sônia, coordenadora pedagógica. Suzana, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Boa noite a todos. Me contem se vocês já estão com jogos na escola, se vocês estão usando. Escrevam aí antes de eu falar. Boa noite. Vamos mudar a maneira como as crianças, os jovens aí de Mongaguá aprendem, né? Com certeza vocês vão levar, depois da live de hoje, uma maneira, e com jogos Play to Learn, uma maneira bem divertida e dinâmica, e eu tenho certeza que vão conquistar os seus alunos cada vez mais. Já estão usando? Não se esqueçam que boa noite, que eu tenho um canal no Instagram, né? Jogos Play to Learn, tem um canal no Instagram. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, lá tem acho que tem mais de 150 vídeos. Então, fiquem à vontade para pesquisar lá também. E se vocês não têm o e-book, dá para baixar gratuitamente no nosso site. E pode pedir para mim também no meu WhatsApp. Aí no Instagram tem um link direto no meu WhatsApp. Então pode pedir também. Você fica com o MF José. Não, live não caiu. Aqui tá tudo bem. Temos os jogos. Que bom, que bom. Então hoje eu vou falar sobre quais jogos hoje. Tá aqui do meu lado animais. Boa noite, Teacher Fabiana. Temos os jogos, o quebra-cabeça dos animais. Temos o Daily Routine. Temos o Close. What Time Is It? Parts of the Body. E tem mais 2 aqui. A minha mesa tá cheia de coisa aqui na frente. Eu espero que eu consiga falar sobre tudo para vocês. Para mim a imagem está congelada. Aqui então talvez seja a sua internet, Walter Queiroz. Aqui tá indo tudo bem. Falem aí para mim como é que tá. Aí temos também jogo da memória Professions e Feelings. Esse aqui, oi Raíssa, boa noite. Esse aqui eu tenho até um curso separado porque na pandemia eu comecei a ter ideias, então tem mais de 20 maneiras de usar esse jogo aqui.
Mas vamos começar então, já deu tempo de todo mundo entrar, né? 5 minutinhos. Vamos começar com a nossa live / treinamento para o pessoal aí de Mongaguá e para quem quiser assistir, né? Tá disponível. Se não tiver nenhum problema, eu vou salvar essa live depois, mas às vezes o Instagram prega algumas peças na gente, né? Que legal, o professor de inglês já está com jogos e já está, já podem usar o material, muito bom. Então vamos lá, vamos começar. E o primeiro jogo que eu escolhi falar para vocês é aqui. Esse aqui é o quebra-cabeça dos animais. Então esse jogo é um jogo que a gente usa com aquelas crianças menores, né? O nosso material tem para crianças menores até adultos. Então, no que consiste o quebra-cabeça dos animais? São 30 cartas, sendo que você vai ensinar para os seus alunos 10 nomes de animais que vem na frente da carta. Então a primeira coisa que você pode fazer é espalhar esse material em cima de uma mesa ou no chão e pedir para que eles achem as partes e coloquem numa outra mesa ou num outro lugar e para que eles montem os animais. Eles vão perceber que, né, ele vai ter que juntar para ficar exatamente igual. Dessa maneira ele vai aprender o nome dos 10 animais. Certo? Mas a gente não quer, boa noite, Kátia, a gente não quer só ensinar os nomes dos animais. Eu, Márcia, acredito muito que o vocabulário tem que vir junto com uma estrutura. Então você já pode ir falando para os aluninhos que vão encontrando, quando ele encontrou, o que você pode falar. Se você quiser, por exemplo, ensinar a estrutura uma frase afirmativa, você pode falar It is a pig. It is a pig. Então, ele já vai aprender pig e também vai aprender a estrutura It is a pig. Certo? Então, guardem bem isso. É muito importante a gente ensinar vocabulário, mas imediatamente eu já colocar esse vocabulário dentro da estrutura. Porque assim eu vou levando o meu aluno à fluência. Palavra, frase, depois ele vai começar a fazer perguntas e vai começar a interagir com as pessoas. Então, primeiro você pode ensinar os 10 nomes dos animais e aí você pode colocar dentro de uma frase It is a. É legal também que você vai poder ensinar, deixa eu ver, aqui o meu tá todo embaralhado, você vai poder ensinar, né, aqui It is a cat. E daí nós temos a It is a cow. Ou se você quiser fazer perguntas, is it a bat? Então tem várias estruturas que vocês podem usar. It is a, eu tô procurando aqui, tem um dos animais que eu não tô achando, né? Aqui, it is an owl. It is an owl. Então aqui você também pode ensinar o nome, a diferença, né? Só que quando a gente está explicando, quando a gente está ensinando para as crianças, nós não colocamos nomes gramaticais nas coisas. Nós simplesmente vamos ensinando a estrutura. Então, it is an owl. Eles não vão perguntar, eles vão aprender de ouvir você falar. Então, quando eles estão montando, você pode falar essa estrutura. It is a, it is an. E, voltando aqui com o pig, você vai ver que no verso, você vai ensinar 10 nomes de animais, ensinar essa estrutura, it is a ou it is an. E também, no verso da carta, você vai ver que tem um adjetivo, olha só. Então você vai poder ensinar o nome de 10 animais e 10 adjetivos. Aí você pode ensinar dentro, também pode colocar numa mesa ou no chão para eles encontrarem, né? E depois você pode colocar, ou fazer uma pergunta. Is it a pig? Como eles já viram aqui na frente da carta, você pode até brincar. Depois que mudar, você pode perguntar, is it a dog? Is it a cat? E eles vão falar, no. E aí você pode perguntar, what animal is it? Pig. Provavelmente eles vão falar pig. E aí você fala, it is a pig.
certo? Aí se você quiser colocar já o adjetivo, você vai falar it is a big pig. Aí você já começa a dar os exemplos com o adjetivo na frente do animal. It is a big pig. O gato é wet, né? It is a wet cat. Ou você pode também falar the cat is wet. Então, o que eu tô jogando várias ideias. Me digam aí se tá tudo bem, né? A gente tá no primeiro jogo ainda, na primeira atividade. Eu tô colocando várias ideias para vocês de como é que a gente pode trabalhar um dos jogos da Play to Learn, que é para ensinar o nome de 10 animais e 10 adjetivos. Tudo bem? Vão me dando ok aí, né? Porque a gente não tem essa interação. Eu não consigo ver o rostinho de vocês para ver se vocês estão entendendo ou não, captando a ideia ou não. Sim, amei, legal. Agora, se os seus alunos, porque os jogos da Play to Learn, eles não foram feitos para ser usados com primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Dependendo da maneira com que nós trabalhamos, nós podemos trabalhar até com a terceira idade, certo? Legal, tô gostando do feedback aí. E aí, se por acaso eu tô com os alunos um pouquinho maiores, mas que ainda curtem os animaizinhos, o que eu posso fazer? Aí eu posso ensinar os nomes dos 10 animais desse jeito. Eu posso fazer um projeto. Eu não sei como é que vocês trabalham aí em Mongaguá, né? Mas eu posso fazer um projeto. Olha aqui. Se vocês quiserem esse arquivo, mas é facinho de fazer. Animal Research. O que tem no Animal Research? Tem uma picture, ou vocês podem colocar aqui drawing. Eles vão, depois que eles já brincarem bastante, aí você pode pedir para que eles desenhem um animal. Cada um vai escolher um animal. Aí eles vão colocar aqui o nome do animal em inglês. Se eles estiverem aprendendo a escrever, já coloca o nome do animal em inglês. Aqui eles vão ter que fazer uma pesquisa do habitat desse animal e algum fato desse animal. Se um fato for muito complicado, você coloca food, what do they eat? Coloca alguma coisa que o animal come, certo? Olha só, então você ensinou 10 nomes de animais, 10 adjetivos, depois vocês vão trabalhar essa pesquisa aqui, você pode trabalhar com eles em sala de aula ou em casa, e o mais legal de tudo é que você também pode fazer uma interdisciplinaridade com artes. Eu gosto muito de trabalhar de maneira interdisciplinar. E você pode, eu não sei se você, por exemplo, aqui eu fiz todos os 10 animais que tem nesse jogo, eu fiz em, isso aqui o que é? É pratinho de bolo. Fiz em pratinho de papel. Então, aqui é fita preta. Aqui eu comprei o olhinho, mas de repente, né, os alunos podem só desenhar. Eu colei a asinha. Então, vocês podem fazer uma parte de artes. E daí, como é que seria? Vou dar 2 ideias. Aí você pode pedir para que os alunos, no final do seu projeto, apresentem o animal que ele escolheu. E dependendo do tamanho da classe, podem ter vários animais iguais, não tem problema, né? Porque cada um vai ter pesquisado. E daí ele vai falar, it's a bee. Então ele já vai lá, vai apresentar o bichinho dele, o animalzinho dele, para a classe. Então ele vai falar, it's a bee. It lives in a beehive, e vai falar algum fato. It makes honey. Arte e língua inglesa, parceria maravilhosa, também acho. Então, essa é uma sugestão de você fazer um projeto multidisciplinar, né, com várias disciplinas. Eu vou mostrar só mais alguns bichinhos que eu amo. Então, esse aqui, ó, é o cat. Não é complicado, né, gente? Vocês podem dar algumas ideias, mas, ó, eu colei. Pode colar ou pode simplesmente desenhar. A vaquinha, cow, tá aqui. Colei também, desenhei. E aí os alunos aproveitam. Vocês também, enquanto vocês tiverem... Se você optar por fazer essa arte, você também pode introduzir ou reforçar as cores em inglês, né? What color is the cow? Quando eles estiverem apresentando, né? What color is the bee? Então, dá para
Então eu comecei, vamos lá, gente, olha só como é que é um projeto, como é que é legal. Eu comecei ensinando o nome de 10 animais, ensinei 10 adjetivos, ensinei a estrutura it is, a, it is, an. Também posso ter colocado a estrutura is it. E depois, se eles tiverem, eu não sei a idade muito dos seus alunos, né? Mas vocês podem colocar em pares e aí eles vão perguntar: is it a cat? Is it a dog? Is the dog wet? Is the cat wet? Vocês vão mesclando as coisas e fazendo, pode ver que os pequenininhos vão começar a falar já, diálogo. Is it a cat? Yes, it is. No, it's not. Is the cat wet? Yes, it is. No, it's not. É assim que a gente começa a levar o nosso aluno para a fluência, né? Palavra, já ensino a estrutura, já boto um pequeno diálogo e assim vai, certo? Então, uma sugestão é você fazer o animalzinho no papel, né? Ou uma outra sugestão, e daí você vai terminar o seu projeto com uma festinha, a fantasia, e eles vão fazer as máscaras. Então, cada um que fez a sua pesquisa sobre um determinado animal, ele vai ter a sua máscara para usar e para apresentar o animal, certo? Então, essas são algumas dicas, né, de que você pode fazer com o quebra-cabeça dos animais. Tudo bem até aqui, gente? Se vocês depois quiserem fazer uma pesquisar um pouquinho mais, eu fiz uma live só sobre esse jogo. Tá salva lá no Instagram. Mas eu vou falar mais uma coisa que você pode ensinar usando o quebra-cabeça dos animais. Você também pode juntar. Você já ensinou it is, né? It is it. Você pode também ensinar what can they do. Então, por exemplo, aqui nessa live eu fiz uma lista de tudo que os animais podem e não podem fazer. Ou você pode pesquisar com seus alunos, né? Eles vão falando e você vai escrevendo. Então, por exemplo, aqui, e daí tem uma musiquinha. Com crianças, como eu já disse anteriormente, nós não falamos de gramática. Nós ensinamos gramática sim, porque não tem como aprender uma língua sem aprender gramática, mas eu não dou nome aos bois, eu não dou nome às estruturas, né? Eu não vou falar que que é o sujeito, o verbo, etc. Mas eu posso ensinar através da música. Eu vou tocar aqui e depois eu vou ser atrevida e vou cantar a parte bem pequenininha de uma estrutura que vocês podem usar ensinando dos animais. Deixa eu ir aqui pro YouTube. Vamos ver se vocês não ouvirem depois. A coordenadora que fala comigo direto, ela pode... Eu posso passar o link para ela. Vamos ver, me diga se vocês escutam. No, I can't fly. Elephant, elephant, can you stomp? Yes, I can. Yes, I can. I can stomp. Little fish, can you stomp? No, I can't. No, I can't. I can't stomp. Little fish, can you swim? Yes, I can. Yes, I can. I can swim. Deu, né? Deu pra ouvir. Então, aí, o que a gente pode fazer? Vamos voltar aqui pra minha lista. Live. Então, por exemplo, você pode tocar essa musiquinha, só que daí você vai usar os animais, você vai fixar o nome dos animais que tem no quebra-cabeça dos animais e você vai... Eu vou cantar um pedacinho. Alguém perguntou o nome dessa música. Como é que tá no YouTube? Tá assim, gente. Yes, I can, /animal song for children. Tá bom?
é daquele site Super Simple Songs. Então, Yes I Can, Animal Song for Children. E aí a gente coloca, você pode até colocar essa e depois você vai cantar usando os animais aqui. Então, por exemplo, eu coloquei Little na frente de todos, porque para esse jogo eu escolhi animais de 3 letras. Então, para dar o ritmo, eu não sei cantar, tá bom? Vou ser bem atrevida aqui. Então, seria assim, ó. Little cat, can you climb? Né? Se ele pode escalar. Aí o gato responde, yes I can, I can climb. Aí eu pergunto uma coisa que ele sabe fazer e uma coisa que ele não sabe. Little cat, can you bark? No I can't, I can't bark. Tudo bem? Desculpa aí, gente, a minha voz, mas é assim. Boa noite. Deu para vocês entenderem? Aí o dog, né? Vou fazer mais um. Little dog, can you bark? Yes I can, I can bark. Aí o que ele vai responder não. Little dog, can you moo? Que é o barulho da vaca. No I can't, I can't move. Tudo bem? Então é isso, Super Simple Songs, Yes I Can, Animal Song. Então, vocês viram que a partir de um jogo, quebra-cabeça, eu posso fazer um projeto com os meus alunos, eu posso ensinar a estrutura is it, it is, e eu também posso ensinar a estrutura can brincando para eles. Legal? Tudo bem por aqui? Posso passar pro próximo jogo? Outra coisa, gente, reparem uma coisa muito importante. Todos os jogos, quase todos, tem as instruções. Nesse aqui, ó, tem uma lesson plan, que é diferente dessa que eu tô falando para vocês, tá bom? É uma outra lesson plan e tem uma interdisciplinaridade com matemática para você contar quantas perninhas tem os insetos e para você fazer uma outra arte com bexiga, com balão, tá? Então dá uma olhada aqui que tem coisas bem legais também. Legal? Vamos para o próximo. O próximo que tá aqui, deixa eu só... tudo bem aí? Então, isso dos animais. O próximo é o jogo da memória das profissões que vocês têm aí também, né? Também tem um manualzinho de instruções. O jogo da memória das profissões tem 30 cartas. E vocês vão ensinar, vem com uma carta com o nome da profissão e outra carta com o desenho da profissão, né? E eu vou dar algumas sugestões, o que vocês podem fazer com esse material aqui. Uma maneira bem legal, não sei se vocês têm aí, procurando aqui o meu sino. Cadê o meu sino, meu Deus? Um segundo que eu perdi meu sino. Achei. Eu não sei se vocês têm um sino, mas, por exemplo, a primeira coisa que vocês vão fazer para ensinar as profissões é brincar de jogo da memória com eles, certo? Depois que você brincou do jogo da memória várias vezes, no próprio jogo da memória, você já pode incluir um pouco de língua inglesa. Porque o objetivo no próprio jogo, é claro, ele já vai estar aprendendo aqui teacher. Mas se eu quiser incluir um pouquinho mais, tem várias coisas que eu posso fazer. Então, eu tô só procurando aqui para ver. Eu posso, toda vez que ele encontrar aqui a profissão escrita e o desenho, você pode pedir para que ele soletre
Então, ele vai para que realmente... Oi, Carlos Gontov, seja bem-vindo. Você pode pedir para que ele soletre a profissão. Incluiu um pouco de língua inglesa no seu jogo. Você pode pedir também para que ele faça uma frase, nem que seja uma frase simples. She is a teacher. Tá, legal, incluiu teacher. Ou the teacher is pink. Usou a cor aqui, não tem problema. Fazer uma frase. Você pode pedir para que ele faça uma pergunta. Is she a teacher? Então eu tô brincando de jogo e eu tô fazendo o meu aluno de uma maneira, fazendo com que ele de uma maneira bem natural comece a fazer perguntas ou frases com a língua inglesa, certo? Então essa é uma maneira. Brincar de jogo da memória e incluir um pouco de língua inglesa. Você também pode, em classes grandes, fazer um quiz. E aí, eu vou dar algumas sugestões. Tem no manual de instruções também algumas sugestões. Então, por que eu estava procurando o meu sino? Se você, por exemplo, pode colocar o sino. Olá, Rubens. Você pode colocar o sino na sua mesa. E aí, dependendo do tamanho da sua classe, você pode dividir em 3 ou 4 times. Você determina que eles não devem passar de uma determinada linha. E aí você vai fazer a pergunta. Eu vou dar 4 opções para vocês fazerem quiz. Anota aí. A primeira pergunta é, você vai pegando as cartas e você, como professor, já tem tudo preparado lá. Então você fala assim: Who works at a school? Desse jogo aqui, Who works at a school? O aluno que souber vai lá, toca o sino e vai ter que responder. Se ele responder teacher, resposta correta, ponto para o time dele, certo? Que mais? Você também pode, se você, por exemplo, quiser fazer esse quiz para praticar a terceira pessoa. Então, você vai perguntar assim: What does a teacher do? Quem tocar o sino responde: A teacher teaches. A teacher teaches. A teacher works in a school. Certo? Então, dá inclusive para a gente usar essa quiz para ver se os alunos estão com a terceira pessoa do singular, ok. Outro exemplo. What does a vet do? Quem tocou o sino? A vet takes care of animals. Então, eu posso usar, tem essas duas maneiras. Que mais? Eu também posso perguntar: Who teaches at a school? Who teaches at a school? A teacher teaches at a school. Oi, Bruna. Oi, Danísio, Drica. Sejam bem-vindos. Então, eu posso perguntar: Who takes care of animals? Who takes care of animals? Também vou usar a terceira pessoa, né? A vet takes care of animals. Respondi correto. Ponto para o meu grupo. E aí eu posso também fazer uma frase. It is a person who... daí eu quero que o aluno me dê só o nome só a profissão. A person who takes care of animals. That. A person who teaches at a school. Teacher. Que mais? A person who makes computer programs. Computer programmer. Tudo bem, gente? Me digam se tá ok. Se vocês entenderam como é que dá para fazer essa quiz aí. Muito bacana, né, Carlos? É um jogo super simples, foi um dos primeiros que eu lancei e dá para fazer todas essas atividades com os alunos de uma maneira bem dinâmica, bem gostosa. Lembrando que eu tenho aqui anotado, né, gente, quais são dentro das... Simone, legal, very good, isso. Vão me dando feedback para ver se vocês entenderam, se dá para usar com os alunos de vocês, né? Hoje a gente tem muitos professores aqui de Mongaguá, né? Que eles estão usando o jogo lá na cidade de Mongaguá. Legal. Certo. Então vamos lá. Que mais que dá para fazer? Esse jogo, como eu disse... se por exemplo, uma outra maneira de você
de você, por exemplo, você está com os alunos bem iniciantes e você ensinou, para os seus alunos bem iniciantes, você ensinou o alfabeto e você quer saber se ele está sabendo soletrar corretamente. Você pode fazer, ele pega uma carta e ele pergunta para o colega. Aí ele vai ter que fazer, tá vendo que são pequenos diálogos, né? Então a gente começa vocabulário, frases e pequenos diálogos. Então aqui ele vai ter que fazer a seguinte pergunta: What does a photographer do? What does a photographer do? Não é isso. Desculpa, gente. How do you spell photographer? How do you spell photographer? E aí, eu que fiz a pergunta, que vou ver se ele está soletrando corretamente, eu fico com a carta virada para mim. Então, a pessoa vai ver isso aqui. Vocês estão vendo isso. Se vocês fossem os meus parceiros no jogo. How do you spell photographer? E aí, você iria soletrar e eu vou conferir aqui. Vejam que essa brincadeira, né, esse diálogo, dá para você fazer com qualquer joguinho da memória da Play to Learn, tá bom? Então dá para fazer isso, dá para soletrar. Tô vendo aqui que mais. Dá para brincar também com o Fly Swatter, vocês sabem que eu adoro, né? Fazer atividades com o Fly Swatter. Você pode colocar as cartas com o desenho das profissões na mesa e você pode, por exemplo, soletrar. E aí quem for mais rápido vai bater e vai marcar ponto, certo? Se você quiser fazer com o Fly Swatter e deixar um pouquinho mais difícil, você pode usar uma frase, as frases que eu usei lá no quiz. Pode ser um quiz de maneira diferente. Você fala... this person takes pictures. Aí ele vai ter que ouvir, né? Olha só, ele vai ter que ouvir, tá treinando o listening. This person takes pictures. Aí ele vai ter que ouvir e olhar e encontrar o fotógrafo e acertar nele. Acertou, colocou o mata-moscas em cima, o ponto é dessa pessoa. Tudo bem até aí? Eu tenho que escolher bem aqui, gente, porque tem muita coisa que dá pra gente. Se você, por exemplo, tem uns alunos mais avançados, você pode também, por exemplo, fazer um debate. Você pode fazer um debate. Você vai pegar duas profissões e vai dividir sua classe em 2 times e eles vão ter que debater sobre as profissões, quais são as vantagens de cada uma das profissões, quais são as desvantagens, né? Mas isso, se os seus alunos forem fluentes, é que dá para fazer esse tipo de atividade. Outra coisa, se os seus alunos também já tiverem uma certa fluência, você pode dar uma carta com uma profissão para cada um deles e pedir para que ele faça perguntas como se ele fosse um entrevistador. E aí ele vai ter que entrevistar os colegas com essas perguntas para o emprego. É bem legal também. Se, por exemplo, eu não sei se a escola de vocês tem alunos que estão no ensino, pode fazer mímica também, estão no ensino médio. Tem aqui também, você pode, cada um pega uma carta e faz a mímica. E o legal é que, para responder, Teacher Isis, obrigada, que eu já estava esquecendo, tem muita coisa aqui. Para responder, você pode falar assim, você só pode perguntar, se você perguntar, oi Marcos, seja bem-vindo. Se você perguntar em inglês, então a pessoa tá fazendo a mímica lá, né, tá cozinhando e ele tem que perguntar, is he a chef? Ele não pode simplesmente jogar chef. Se ele, por exemplo, jogar chef, você fala que ele tá desclassificado. Aí ele tem que perguntar, is he a chef? Is he a photographer? Pode fazer mímica. Que mais? Tem o bingo. Dá para fazer bingo das profissões. Como é que o bingo que dá para fazer? Se vocês não têm, pede para mim no WhatsApp. Ó, a gente tem esse bingo prontinho. Só que ele tem mais espaços do que tem mais de 15, né? Então teria que repetir várias vezes. Mas dá para usar o bingo com os outros jogos que a gente vai falar hoje.
tá bom? Então dá para fazer bingo das profissões. Você pode fazer também o seguinte: você faz uma atividade que eu gosto muito. Por exemplo, você vai perguntar para ele quais são os objetos que essa profissão usa. What objects does he or she need to work? E aí você mostra what object does he or she need to work. Você mostra e eles vão ter que falar quais são os objetos que você, por exemplo, pode fazer a pergunta e dar alguns minutos. Tipo, 1 minuto, né? Alguns minutos é muito. Você vai dar 1 minuto, vai dar 30 segundos e daí você vai ver quem consegue escrever mais objetos. Que mais? Eu não sei se vocês trabalham com drills. Eu sou uma professora que eu tenho um pouquinho mais de 30 anos de sala de aula, né? Agora não trabalho mais, mas e aí nos anos 80 a gente usava bastante drills. Então você também, às vezes eu acho legal só usar drills, é boring, é muito cansativo, mas às vezes pode ser útil, principalmente para aqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, por exemplo, se você drills, só que eu gosto de drills que fazem o aluno pensar, né? Drills bem inteligentes. Então, por exemplo, você pode mostrar a carta e pedir para que eles pedir para que completem a frase. He works at a... Aí ele tem que repetir. He works at a restaurant. Ou qualquer outro lugar que um chefe trabalhe. Certo? Então também dá para usar as cartas para fazer drills, para que eles repitam. Que mais que a gente pode fazer? Dá também para fazer tic-tac-toe ou jogo da velha. Também, né, gente? Cada vez que a gente tem que colocar... Lembra que o objetivo é brincar e aprender inglês. Eu tenho esse jogo da velha aqui, que eu fiz com uma caixa de pizza, né, gente? Aqui eu adoro reciclar. É no formato de uma caixa de pizza. Pode ver que tá até meio sujinha. E aí o que eu fiz? Eu encapei, eu usei aquela fita verdinha para separar. Porque fica um tic-tac-toe. Aqui eu colei com essa multi-tack que vocês podem inclusive usar se vocês querem fazer uma atividade na lousa. Não apertando muito forte, né? Avisa os alunos, ela é uma colinha. Ó, meu sino tá aqui. Ela é uma colinha diferente, ó, macia, e aí não estraga a carta, tá bom? Então, se, por exemplo, vocês quiserem fazer uma competição, uma atividade na lousa. Eu coloquei aqui só para eu mostrar para vocês. Mas, de repente, ó, vou dar mais uma ideia de projeto para vocês. Eles fazem o tic-tac-toe na aula de artes. Se vocês não quiserem usar plástico para encapar, eles podem pintar as caixas de pizza, desenhar, e depois você tem lá uns 10 tic-tac-toes, e você dá as cartas, eles colocam. Só que... aí, cada vez que eu escolho, eu tenho que ou fazer uma frase, ou fazer uma pergunta, ou soletrar. Não é simplesmente escolher. Lembra que o objetivo é sempre desenvolver a fluência a partir das brincadeiras. Então, tic-tac-toe também dá para fazer. Acho que é isso, então. Eu também posso usar para perguntar, por exemplo, fazer... mini diálogos, né? What does he do? He is a chef. Where does he work? He works in a restaurant. Does he like his job? What time does he work? Então eu posso colocar essas perguntas na lousa ou colocar partes dessa pergunta na lousa, coloco os alunos em pares e eles vão desenvolver esse pequeno diálogo. Lembra que a gente começa, né, a desenvolver a fluência através de pequenos passos. Tudo bem? Tudo bem? Esse jogo aqui, gente, tá ok? Vocês entenderam? Tá ok? Me digam aí. E aí a gente passa para o próximo jogo da noite.
Próximo jogo, close. Ok, vamos lá? Então, esse é um jogo da memória que dá para ensinar o nome de 24 peças de roupas e acessório. Que bom que tá gostando, Kelly, que bom. Então, né, vocês têm aí na escola de vocês esse aqui também, que é o jogo da memória close. Vocês vão perceber que, por exemplo, os jogos da memória, eu vou repetir muitas vezes o que dá para fazer. Porque dá para fazer as mesmas coisas. Então, vamos lá. Primeiramente, eu posso brincar de jogo da memória. E aí também posso pedir para quê? Para que ele diga, cada vez que deu match, ele vai ter que falar It is a t-shirt. Lembra? Junto com roupas, normalmente, a gente aproveita e ensina as cores também. Se por acaso você já tiver ensinado as cores para eles, você pode falar que cada vez que deu match, ele vai falar It is a brown t-shirt. Olha só a frase que ele já tem que fazer, né? Que mais aqui? Agora, eu tenho que lembrar, quando eu tô ensinando roupas, eu tenho que ensinar, lembrar de várias coisas aqui. It is a red coat. Agora, tem algumas peças que eu não uso it is, que eu uso they are. Então, they are red socks. Eu tô aqui procurando os desenhinhos, mas vocês entenderam, né? Aqui, it is a blue dress. Então, eu posso, através do jogo, de uma brincadeira, falar para ele, já fazer uma estrutura, lembrando que alguns itens de peças em inglês a gente usa it is e alguns outros itens a gente usa they are. E para falar de cores, eu sempre uso as cores antes do nome da peça de roupa. Tudo bem? Essa é uma maneira de eu brincar de jogo da memória. Se por acaso eu quiser, eu também posso usar as peças como flashcards para mostrar para eles o que é, para ensinar os itens de vocabulário. Eu vou aproveitar e vou ensinar um outro jogo que é Popcorn Words. Vocês conhecem esse jogo? Eu uso um balde de pipocas mesmo, né? É um jogo americano, né, gente? Os americanos são muito bons para jogos. Na verdade, é um jogo que eles usam na alfabetização. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar todas as cartas aqui dentro e aí toda vez ele vai ter que tirar uma carta e uma bolinha sem olhar. Peguei uma carta e uma bolinha. Aí eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu falo assim. Se eu tenho que falar a peça t-shirt, or it is a brown t-shirt. Play again. Ó que eu tirei na bolinha. Play again. Jogo de novo. Aí eu pego a bolinha, ponho aqui. Vou pegar outra bolinha. Quando eu pego, chama Popcorn Words. Quando eu pego a bolinha escrita pop, eu tenho que devolver tudo o que eu ganhei. Então é bem divertido. Dá pra você fazer grupos de 6. Não precisa ser um balde desse, pode ser um saquinho, um brown, uma brown bag, né? Um saquinho daquele marrom. E aí, vocês entenderam como é que joga esse jogo? Dá pra fazer com qualquer item, com qualquer jogo da memória. Então, tudo bem? Explico mais uma vez ou entenderam? Eu pego sempre, eu vou colocar algumas bolinhas escrito play again, e algumas bolinhas escrito pop. E aí eu pego uma carta, foi ponto pra mim. Peguei uma carta, play again, joguei, play again, ou você pode escrever outras coisas, um ponto, né? Ou, por exemplo, se eu pegar uma carta assim, quer dizer que eu tenho que fazer uma pergunta.
se eu pegar uma carta assim, eu tenho que fazer uma frase negativa. Eu coloquei várias coisas na bolinha. Se colocar só play again, e não dá certo, né, gente? Ou pop. E aí ele vai ficando com as cartas, só que daí quando ele tirar o pop, ele vai perdendo. Nós temos, eu já fiz alguns jogos da Play to Learn, a gente tá fazendo, eu tô mudando algumas edições, né? E aí, nessas edições novas, tem algumas que já tem essa carta. No jogo dos antônimos, na nova edição, já tem a carta escrito pop. No What Time Is It, não sei se na edição que vocês compraram tem, mas na nova edição já tem a carta pop também. Então é um jogo bem gostoso. E é isso. E se não quiser fazer bolinha, faz, só que tem que fazer uma carta igual, né? Ou parecida com essa daqui, que ele sempre tenha que pegar duas. Tudo bem? Posso seguir? Eu posso também fazer um jogo para aqueles alunos que estão iniciando também eu vou falando a palavra, por exemplo, eu falo socks. Aqui é spell the word. Eu falo socks. E aí a turma tá dividida, né, em times. Quem tocar vai ter que soletrar corretamente. Soletrou corretamente, ponto pro grupo dela. Uma coisa que eu não falei, eu não sei se eu falei na live anterior, uma coisa bem legal para se fazer é quando vocês dividem o time dos alunos, você pode pedir para que eles deem nome para o time, porque isso aumenta a sensação de pertencimento, certo? Então, eles vão ficar, vão se sentir mais pertencentes ao grupo e vão se esforçar mais para participar e para marcar pontos para o grupo. Então, você pode fazer também o ring the bell para que eles soletrem. Tudo bem? Também pode brincar com fly swatter. E aí você pode colocar só as cartas com as figuras e você pode dar dicas sobre o que é, ou pode falar a cor e o que é brown t-shirt. Aí eles vão ter que ouvir brown t-shirt e acertar. Blue dress, eles vão ouvir, vai estar tudo espalhado lá na mesa e eles vão ter que acertar. Eu posso falar uma definição, eu posso soletrar a palavra, tá? E aí, se você quiser deixar bem difícil, você pode soletrar de trás para frente. Tudo bem? Que mais? Dá para fazer bingo, dá para usar, depois que eles aprenderam o vocabulário, você pode também deixar o jogo, por exemplo, na sua mesa, espalhado, né? Só as cartas com o desenho, por exemplo, e você pode escrever na lousa summer, winter, fall and spring. E aí eles vão ter que classificar, ou eles classificam no caderno mesmo. Então, quais roupas? I wear t-shirt in the summer. I wear a dress in the summer. I wear socks in the winter. I wear coat in the winter. E assim por diante. Então eu posso pedir para que eles classifiquem as palavras de acordo com as estações do ano. Se você aproveitou e ensinou as estações do ano, né? Você também pode incorporar a pergunta. E daí, por exemplo, eles aprenderam o vocabulário, eles classificaram, né? Tem lá classificado. Aí você coloca os alunos em pares e um vai perguntar para o outro: What do you wear in the winter? E aí ele vai olhar na classificação dele e vai falar: In the winter, I wear coat. In the winter, I wear socks. What do you wear in the summer? In the summer, I wear shorts. In the summer, I wear t-shirt. Então, é sempre essa ideia, né, gente? A partir do vocabulário, eu fazer uma estrutura e depois fazer um pequeno diálogo. Tudo bem? Estão captando essa ideia? Dá para fazer o tic-tac-toe também com clothes, com as
Aí eu não sei se os alunos de vocês estão no nível mais avançado. Se estiverem, você pode fazer até um mini projeto com eles. Então, depois que você já ensinou as roupas, ensinou a classificação de quando usar as roupas, né? Você já ensinou as cores, ensinou... Aham, olha só, o Ivan falou que você pode pedir também para o aluno se apresentar como se fosse uma peça de vestuário. I am a brown t-shirt. E o colega deve pegar a carta que ele descreveu. Legal, gostei da ideia. Sabe o que é muito legal disso? Que eu gosto muito dos jogos? É que como o Ivan, né? Cada professor vai poder criar sua atividade, né? Vocês vão sentir o aluno de vocês junto com a experiência de vida de vocês e vão criar as atividades. Muito legal, muito legal. Então, esse mini projeto, por exemplo, você diz a ele que ele vai viajar para o exterior e ele ganhou $1.000 e ele vai ter que ir numa loja, de preferência numa loja online americana, e escolher onde que ele vai gastar esses $1.000 dele. E o que ele vai ter que apresentar para a classe? Qual é a loja que ele escolheu? O nome das peças, porque ele vai num site americano, ele vai ver o nome das peças em inglês, ele vai aprofundar o vocabulário, né? Ele vai aprender até outros nomes de roupas e vai dizer, aí a gente pega e coloca números também, e vai dizer quanto que ele pagou por cada roupa. E lembra que não pode passar, e vai fazer uma interdisciplinaridade com matemática. Ele vai ter que dizer, vai ter que somar tudo a compra dele e dizer quanto que ele gastou. Certo? Essa atividade dá para fazer também, não dá, gente? Diga aí para mim se dá para fazer. Eu gosto muito de fazer mini projetos, né? De começar com vocabulário, a gente vai desenvolvendo e depois a gente termina com uma atividade. Para os pequenininhos, a gente pode fazer show and tell. O que é show and tell? Ele vai levar uma peça de roupa dele, ou algumas peças de roupas, e vai mostrar e vai descrever o que é, né? This is my white t-shirt, this is my black jacket, e assim por diante. This is my necklace, these are my earrings. E aí ele vai show and tell, mas ele não precisa ser necessariamente o que ele está usando, ele pode até levar umas peças diferentes, tá bom? Essas são então algumas ideias para eu trabalhar com clothes. Deixa eu só ver. A gente tem mais meia hora de live e eu tenho mais um monte de jogo aqui, né? Eu só fiz 2, não, eu fiz 3, faltam 4. Eu fiz essa atividade no José Cesário. Que legal! E foi tudo bem, Valmir? Foi legal? Aí vamos passar para o próximo, né, gente? Tem drills, tem mais coisas que você pode fazer. Então, vamos lá. O próximo é feelings. Deixa eu colocar aqui. Agora, esse jogo aqui, foi legal? Foi, legal. O Feelings é um jogo que, bom, quando há significados para os alunos, eles internalizam melhor. Sim, né, a gente tem que fazer com que tenha significado para eles. Essa daí de ir na loja e comprar, gente, eles vão adorar. O jogo Feelings é o seguinte, o tabuleiro, eu acredito, ele foi feito para pessoas, não foi feito para crianças, tá? Então, quando eu faço um jogo, gente, eu penso que eu quero oferecer o máximo que eu posso para vocês. Então, nesse caso, eu fiz o tabuleiro que não é para ser usado por crianças, porque tem perguntas, né, para refletir sobre os sentimentos. Mas as cartas podem e devem ser usadas com as crianças, né? Desde as crianças, adolescentes e adultos. As cartas dá para usar com todo mundo. Bom, como todo jogo da memória, vocês já devem ter entendido, eu posso usar com o Fly Swatter. Eu coloco só a cartinha dos sentimentos, a cartinha com os desenhos
numa mesa, os alunos em volta. Esse mata-moscas aqui, se você não tiver, né, por exemplo, tenho 6 no grupo, não. Então você faz 2 times, compra só 2 mata-moscas. 2 times, os times vão e faz uma fila. Os alunos vêm, um por vez, né, cada jogada um aluno vem e participa lá, vê se ele consegue acertar ou não. Então dá para usar com o Fly Swatter, dá para fazer bingo. Então quem não tem, né, uma cartela daí eles vão escrever. O legal é que no bingo, o bingo tá vazio. Ele é que vai escrever os sentimentos. Ele já vai entrar em contato com os sentimentos aí. Dá para brincar de tic-tac-toe também, sempre incluindo alguma coisa. Amo jogos da Play to Learn, meus alunos também amam. Que bom, né, gente? Esse é o objetivo. Pode ser feito com papelão. Pode ser feito com papelão, gente. É que antes, agora eu não posso mais comer farinha, né? Mas antes, quando eu podia, eu comia pizza toda semana. Então, tinha muita caixa de pizza aqui. E como eu trabalho com o papelão, eu pego a caixa de pizza, olho, vejo que papelão que é, eu fico analisando. Então, por isso que eu fiz com a caixa de pizza. Mas pode ser feito com qualquer papelão que tem aí na escola, né? Lembra a ideia anterior? Pinta, faz alguma coisa e é um tic-tac-toe diferente, né? Porque é isso que faz com que nós nos conectamos com os nossos alunos, né? Se eu falar um tic-tac-toe para ele desenhar no caderno, é chato, gente. Agora eu tenho um negócio colorido aqui e ele vai pôr a cartinha, é uma coisa diferente. E é isso, e aí que eu vou capturar a atenção do meu aluno. Se eu tô brincando de jogo da memória também, tô falando do feelings, né, gente? Eu posso pedir até para que ele, por exemplo, faça as frases colocando advérbios de frequência. Então ele tirou a cartinha, né? E o seu correspondente escrito, aí ele vai ter, aqui é enthusiastic, I often feel enthusiastic, ou afraid, I sometimes feel afraid. Então, eu tô colocando dentro de uma estrutura. I often feel angry. E assim por diante. Então, eu posso colocar posso pedir para que eles coloquem os advérbios de frequência. Eu coloco algumas frases, alguns exemplos na lousa e aí eles brincam. O legal do jogo é isso. Eu posso ir colocando coisas, né? Um dia eu faço o jogo da memória, peço para que soletre. Outro dia eu peço para que ele faça uma pergunta. Outro dia eu peço para que ele faça só frases negativas. Isso tudo cada vez que dá match. E aí o meu aluno vai aprendendo, vai aumentando o vocabulário dele de uma maneira bem gostosa. Eu também posso pedir para que ele, se são alunos bem iniciantes, que ele pegue a cartinha e faça a mímica. E daí o outro vai ter que perguntar: Are you angry? Are you... Aqui Are you afraid? Are you afraid? Are you embarrassed? Só que ele vai ter que fazer a carinha, né? Certo? Vai ter que ser bom ator. Essa é uma maneira. Bingo, tic-tac-toe. Tá. Uma outra maneira é eu fazer um pequeno diálogo. Vamos lá, deixa eu pegar uma aqui. Esse aqui. Eu peguei essa carta e aí eu tenho que fazer... representar. E aí o meu parceiro vai olhar e vai perguntar: Are you... Eu não sei se vocês entenderam, mas aqui era surprised. Are you surprised? Yes, I am. E daí ele pode perguntar: Why are you surprised? Desenhar os objetos realmente não é interessante. No tocante, construir jogos, interagir com eles é muito importante, pois promove a aprendizagem significativa. Muito bem, Débora, Paula, obrigada pela contribuição. Então, vejam só, eles vão ter que pegar... Tá vendo que o jogo, gente... às vezes, a gente tem alunos, e eu já tive também, né? Que eles ficam meio que à margem ali da sala de aula, né? Ele não interage, ele passa
pela sala de aula, mas ele não faz parte daquilo. Com o jogo, não tem como ele não fazer parte, né? Porque, por exemplo, aqui ele vai ter que olhar e fazer a cara. Então, a partir do momento que eu faço essa cara de surpresa, eu tô me colocando no aprendizado. E aí, quando eu me coloco, as chances de eu aprender são muito maiores. Tá ok? Então, dá para fazer esse diálogo também, esses pequenos diálogos. Se os alunos já conversam, já tem já tem a fluência mais desenvolvida, você pode, por exemplo, dar 3 cartinhas para eles e eles vão ter que fazer uma história e colocar os sentimentos nas cartas, a história deles, né? Então ele vai ter que inventar uma historinha e colocar o que aparece aqui, os sentimentos que aparecem, mas isso se eles já tiverem fluência. Uma outra coisa legal da gente fazer, e eu pensei nisso quando eu fiz o jogo, você pode espalhar o material na sua mesa, por exemplo, e escrever lá na lousa positive feelings e negative feelings. Então aí eles vão separar quais sentimentos são positivos e quais sentimentos são negativos, né? E aí, se você tiver a oportunidade, você pode até conversar, até aumentar esse diálogo, né? E perguntar para eles quando how do you feel? Quando é que eles sentem, né? Dessa maneira. E aí eles podem responder de uma maneira bem curta, né? Mas tentar falar isso em inglês. É legal essa história também de você separar os sentimentos em positivos e negativos. Eu acho que dos feelings é isso. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Posso ir para o próximo jogo? Faltam mais 3 jogos. Eu dei uma corridinha aqui, né, gente? Que eu tava... É que das profissões tem muito mais coisas. Se vocês trabalham com drills, tem muito mais drills que dá para fazer. Agora vamos pro Parts of the Body. E se vocês estão trabalhando com criança, vale aquela dica que eu dei no início, daquela musiquinha. Eu acho que eu não procurei uma música para Parts of the Body. É claro que tem aquela, né? Head, Shoulders, Knees and Toes, mas deve ter uma outra musiquinha mais moderninha pra gente cantar com eles, tá certo? Então vamos lá, Parts of the Body. Também tem o tabuleiro, que daí tem as perguntas, né? Que são um pouquinho mais elaboradas, mas as partes do corpo, o jogo da memória, dá para usar muito bem com as crianças, certo? Então dá para usar como flashcard, se eu quiser, por exemplo, ensinar as partes do corpo, eu posso usar as cartas para ensinar as partes do corpo. Eu também posso usar, claro, é um jogo da memória, né? Então eu posso usar para que cada vez que dê match, que ele encontre a palavra e o desenho, que ele soletre, que ele faça uma sentença, que ele faça uma pergunta. E aí vocês vão criando maneiras de usar, né? Tem várias. Eu posso fazer também com... Lembra que tem vários gadgets aqui, né? Tem várias coisas que eu uso para que não fique boring, para que eu sempre traga alguma coisa diferente para o meu aluno. Eu posso também dar, se vocês verem no tabuleiro, tem a definição das partes do corpo. Eu tenho algumas aqui. E aí eu posso fazer um quiz também com o sino. E aí eu vou ler a definição. Por exemplo, I use them for walking. E aí ele vai foot. Ou você pode falar, você pode aceitar só falar a palavra, ou it is foot,